Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, queria falar rápido sobre duas visões distintas de dois pastores sobre o que ocorreu no Jacarezinho. Um tem uma visão de servir, esse vive lá dentro, tem um projeto lá dentro, conhece as entranhas daquela comunidade e se coloca à disposição daquela comunidade, entende as demandas daquela sociedade, daquela comunidade, no caso do Jacarezinho, e vivenciou isso com muita tristeza, obviamente, e está a serviço daquela comunidade, né? Como eu disse, serve não só de alimento físico, mas também como alimento espiritual. Portanto, é alguém que conhece as entranhas daquele lugar e as pessoas daquele lugar, a vida cotidiana ali, vive e respira aquilo ali como propósito de vida, de ser útil, de ser relevante para o seu tempo. E enxergou aquilo ali como um massacre, como uma chacina, como de fato foi, né? E pense bem, esse pastor ele é filho de policial, ele é um filho de policial, porém é um ativista dos direitos humanos, como todo cristão deveria ser. Independente da prática do crime, nós precisamos entender o contexto dessa visão desse pastor, que é um pouco óbvia. O outro pastor é um pastor televisivo, não tem nenhum projeto dentro do Jacarezinho, é um pastor polêmico, midiático, que emite opiniões sobre muitas coisas e simplesmente aplaudiu, usou suas redes sociais para dizer que bem feito, bandido tem que morrer mesmo, bandido bom é bandido morto. Bandido tem que ser esculachado mesmo e não foi pouco. Esse discurso é o discurso. Um discursa, o outro pratica. E aí eu coloco para vocês o seguinte: você pode até sentir raiva. Sim, é natural nosso a gente olhar para essa situação e é muito ruim a gente saber que os problemas da nossa sociedade passam por essas mazelas, o tráfico, o armamento, a droga, a bandidagem. Isso traz indignação, a gente quer que essas pessoas passa por nossa cabeça, sim, muitas das vezes, pô, tomara que morra, não é? Porém, nós precisamos de filtros. Aí quando o filtro vem, a gente não é bem assim. Aquele cara errou, tá errado, tá na vida do crime, tá ali de fuzil, tá ali vendendo droga, mas aquele cara ali precisa de uma intervenção do Estado para que o Estado o pegue e o faça cumprir uma sentença. Por quê? Traficar é crime, porte de arma é crime, matar é crime, roubar é crime. Se é crime, impute sobre ele uma justiça vigente no nosso país, que é um julgamento. Eu preciso prendê-lo, por mais que eu queira que ele morra. Vamos lá. Mas eu preciso prendê-lo. Ele precisa ter direito a um julgamento. Ele vai ser sentenciado, vai ser julgado. Isso é o normal. Isso na lei. Não estou nem usando um parâmetro cristão para defender isso. E, por um outro lado, a gente vê parte daqueles que se denominam, né, Igreja de Cristo ou representantes do Evangelho, chamando o que aconteceu no Jacarezinho de faxina. Foi uma faxina. Você imagina nas escrituras, em algum momento, Jesus comemorando uma ação dessa no Jacarezinho? Você consegue identificar algum discípulo, algum apóstolo que tenha, em algum dos seus textos bíblicos, em suas cartas, uma referência a esse tipo de ação, uma exaltação a esse tipo de ação? Então a gente vê que são leituras de mundos, leituras de textos e leituras de sociedades por dois ângulos diferentes. Isso que se faz de você incentivar a sociedade a usar o bem feito, bandido bom é bandido morto, tem que ser assim mesmo, é tão assustador porque parte principalmente de uma igreja evangélica, ou a igreja que deveria ser do evangelho. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho, você não tem respaldo bíblico para a matança.
Você não tem respaldo bíblico. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: ninguém defende bandido, né? Esse discurso de que as pessoas defendem bandido é um discurso muito, muito sorrateiro, muito baixo para um debate mais equilibrado. O que se defende é o direito ao julgamento, à vida, né? E que se haja uma reparação social naquela comunidade. Vamos pensar junto, você que é policial, que está me ouvindo aqui, você é só uma ponta de um grande problema, que é um problema social. E de fato, o bom policial, eu estou falando com um bom policial, né? Estou falando com um bom policial que sai para cumprir o seu dever e que Deus abençoe a sua vida todos os dias. E o policial em si, ele representa a lei, o Estado, ele é a lei. Então, ele não pode ser um fora da lei. No Brasil não tem pena de morte. Não está na lei pena de morte. Você pode chegar e executar e está tudo certo. Não. É óbvio que há muita complexidade por trás desses fatos. Sim, claro que há. Mas o policial ele sai todos os dias sabendo que ele está predisposto a matar ou morrer. Ok. O que a gente está querendo dizer é, vamos pensar, como é que fica a cabeça das crianças daquela comunidade em relação ao policial? Como é que aquelas crianças do Jacarezinho crescem olhando para o policial? É alguém como herói ou alguém que chega lá e faz um estrago emocional naquele lugar? Por quê? Porque não é só o policial que tem que estar lá. O Estado precisa estar presente naquele lugar. Como? Sim, com creche. Sim, creche com vaga para todos. Todas as crianças. Por quê? Uma criança na creche, ela possibilita o tempo dela de aprendizado e conhecimento naquela comunidade que ela tem a probabilidade gigantesca de não ser cooptada pelo tráfico. Um projeto de esporte, um projeto de música, um projeto social, ele vai arrebatando o maior número de jovens possíveis. Isso, projetos de ONGs, por exemplo, como a do que eu citei aqui, do pastor que eu citei, não falei o nome, mas vocês sabem quem são, que tem um trabalho extremamente relevante naquele lugar. Certamente pessoas passarão por ali e não serão mais as mesmas. Mas vamos lá. Isso não dá ao Estado o direito de chegar e fazer uma matança, uma chacina sem precedentes na história do Rio de Janeiro e a gente achar que isso é comum. Não, isso não é comum. Sabe por que não é comum? Porque nesse exato momento, lá no Jacarezinho, estão os traficantes portando armas, estão os traficantes vendendo drogas, estão os traficantes no mesmo status quo que a polícia deixou. Resolveu o problema do tráfico? Resolveu o problema da comunidade? O tráfico acabou, não existe mais tráfico no Jacarezinho, nem em outras comunidades do Rio de Janeiro? E o que faz as pessoas, por exemplo, e aí eu recebi de muitas pessoas, porque assim, elas não conseguem manifestar o ódio ou o bem feito, aí o que elas fazem? E são amigos meus, tá? São amigos meus. Porque quando você compartilha um vídeo comigo, e é um vídeo fake, é tão feio isso. Aí, por exemplo, a tiazinha dançando com um fuzil. Aí, bem feito. Tinha que morrer, pô. E aí pegaram uma mãe em prantos, associaram aquela senhora que estava numa festa com uma arma de brinquedo, de paintball, né? Aquelas armas que a galera usa, duas coroas com aquela arma, associaram a matança no Jacarezinho, inventaram, é muita maldade, por quê? Aquilo ali é espalhado, e o ódio é semeado na sociedade, você que deveria ter valores cristãos, e filtros, não só cristãos, mas filtros intelectuais, para pesquisar, para se certificar de que aquele vídeo é um fake, e que ele faz um estrago enorme no conceito de sociedade, não, você continua espalhando. E quando descobre que é fake, não volta para pedir desculpa. Não volta para reconhecer, cara, pô,
Ou então, vocês pegam vídeos de vários traficantes. Aqui, ó, o comboio do tráfico. Quem é que não sabe que tem tráfico no Rio de Janeiro? Quem é que não sabe que tem traficante ostentando armas no Rio de Janeiro? Então, é justificável, vamos matar, estamos em guerra. Aí faz o discurso de guerra. E a gente se preocupa muito pouco com a cobrança, quando deveria realmente de fato ser feita, a quem de dever. Beleza, quais são os projetos sociais pautados pelo governo para serem inseridos no Jacarezinho? Pós-tragédia. Desafio você a me mostrar aí, ó, qual foi a pauta pós-matança, pós-chacina, efetiva, com data marcada para acontecer de uma intervenção social dentro da comunidade do Jacarezinho. Me mostra. Cadê? O que está sendo pautado? Vai entrar com ação social? Vai ter creche? Vai ter reparação? Vai ter cultura? Vai ter entretenimento? Vai ter escola? Todos estão... Ou não? Esporte, lazer para aquela comunidade? Não. Você já foi no Jacarezinho? Já passou por lá? Sabe como é que é o dia a dia daquelas pessoas? E a nossa vida seguiu. E que se dane o Jacarezinho. Essa é a verdade. Na verdade, a gente não está nem aí pro Jacarezinho. Né? E aí a reflexão que eu faço dessas duas visões de pastores que deveriam cuidar de vidas. Um alimenta o ódio, alimenta a matança e alimenta o bem feito. Outro alimenta o não é bem assim. Tem vidas para serem salvas ali. Não comemore essa tragédia. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E se a gente entregar essa situação à própria sorte, a gente vive uma cidade anarquista, cada um faz o que quer, rebelião generalizada, e a gente sabe que os problemas são muito mais profundos. A gente sabe que é preciso que realmente cobremos das autoridades políticas públicas que sejam relevantes para a nossa sociedade. Só que comemorar a morte já é algo meio esquisito. Beleza, mas comemorar uma chacina, ver as imagens, ver o que aconteceu, certamente, em algum momento, aqueles policiais que participaram desta chamada operação, um momento da vida deles vão cair em si. E eu espero que sim, espero que eles entendam que o dever do policial é investigar, seria muito mais relevante, não perderam a vida de um amigo policial, que se tivesse tido um trabalho mais investigativo, mais inteligente, não se perderia a vida do policial que estava ali representando a justiça. Não há de se cobrar a justiça do marginal. Há de se cobrar a justiça do policial, que representa a justiça. Ele não pode ser um fora da lei. E aí eu dialogando com vocês aqui, com os policiais que estão aqui, que conversam comigo, são meus amigos também. Repensem que vocês também são usados nessa estratégia social. Vocês são o braço, a mão forte do Estado. Enquanto vocês estão nas comunidades arriscando suas vidas, governadores, políticos, dentre outros, que são de uma escala muito maior, são os fornecedores das armas, são aqueles que fazem a arma chegar nas comunidades, são aqueles que fazem chegar as drogas nas comunidades, estão nos seus iates, nas suas mansões, tomando mais um espumante e falando sobre esta operação. Enquanto você, amigo policial, com bravura, com heroísmo, incorpora essa ânsia de achar que a justiça é só matar, quando não deveria, poderia repensar em que caminho você está, em que projeto de vida você está. Pode até me corrigir, é um ofício, sim, mas eu queria chamar vocês também para esse diálogo. Pense que tipo de projeto, por exemplo,
a própria assessoria de imprensa da Polícia Militar ou a coordenação social da Polícia Militar tem feito para reparos dentro das comunidades. Por exemplo, a UPP foi um projeto com prazo de validade. Lançaram vocês dentro de containers nas comunidades. Isso foi muito ruim. A ideia era boa, mas a execução foi ruim. Não seria a hora de vocês também reivindicarem saúde emocional e repensar a sociedade de forma que ela não seja tão letal a atuação da polícia? Porque vocês são os que mais matam, mas são os que mais morrem. Então essa guerra não tem fim, porque vocês são usados o tempo todo para um confronto que não diz só a respeito a vocês, mas é uma questão histórica social, que não é só a força policial que deve ser executada, todos os outros amparados deveriam vir juntos, até antecedendo a vocês. Entendeu? Então acho que o papo que eu queria bater era esse, o vídeo é longo. A ideia é essa, não sei se eu amarrei as ideias, porque eu não tinha nem pretensão de falar sobre isso, mas eu queria falar sobre esses vídeos que chegam. Você vai nos comentários sobre esse episódio, ninguém sabe o que acontece numa comunidade. Não é que ninguém é muita coisa, obviamente, estou sendo hiperbólico. Mas a questão é que lá tem a maioria de gente boa, sabe? Querendo sobreviver a uma pandemia. E, enfim, que possamos refletir sobre que tipo de sociedade nós queremos. Que tipo de sociedade nós queremos estar inseridos. Que tipo de sociedade eu quero que meu filho faça parte, que meu filho veja. E o meu papel como cristão, como alguém que é do Evangelho, jamais, em momento algum, eu comemoraria essa chacina. Você que comemorou, você que fez piadinha, você que ainda faz piadinha e ainda tem contato com isso aqui, ó. Você que ainda tem contato com o Evangelho, revisite isso daqui. Faça uma visita novamente às Escrituras. Ou você nunca leu, ou você não conhece o teu Senhor, não conhece aquele que veio para perdoar o meu e o seu pecado, que não encontrou em nós justiça alguma, que diz que não há um justo sequer, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que diz, vós que sois maus. Então, a gente precisa rever, inclusive, nosso conceito de evangelho. Eu acho que é um desabafo, eu lamento pelas mães, pelas crianças, pelas esposas, pelas primos, amigos. Não, isso aqui não é uma defesa a bandido. Isso foi o que botaram na sua cabeça. Isso é uma provocação para que você entenda o macro e não o micro. Porque enquanto estiverem te manipulando no micro, você vai ficar repetindo esse discurso odioso, revanchista, odioso, quando na verdade a reparação é em nós. Não, eu preciso mudar meu conceito, a minha ideia de sociedade. Tem muita coisa errada. Jacarezinho não fabrica fuzil. Aquele fuzil chegou lá de alguma forma. Jacarezinho não tem plantação de cocaína. Aquilo lá chegou de alguma forma. Alguém fez chegar até lá. Mas enfim, que o evangelho da graça, que o evangelho de salvação, que o Cristo tenha misericórdia de nós e que possamos orar pelo Jacarezinho. É o meu desejo a você que é do Jacarezinho, você que é de comunidade, que o Senhor te alcance com graça, com amor, com salvação e que possamos, sim, nunca desistir de uma sociedade que pode ser liberta desse mal, mas com a condição de que isso seja um caminho de justiça, retidão e igualdade. Que Deus nos abençoe.